Começando a fazer negócio com a China, quais são os principais cuidados que você deve ter quando estiver fazendo uma importação da China? Esse é o assunto que eu vou tratar hoje nesse vídeo aqui. Eu sou Klaus, trabalho com importações desde 2001 e faço esses conteúdos aqui para você sanar suas dúvidas e ter um pouco mais aí de conhecimento sobre isso. Estou na cidade de Yiwu, da China, o maior polo de atacado do mundo, e auxilia empresas a importarem da China. Se você tiver interesse em ter aí um serviço, um auxílio para você importar da China, entre em contato e comece já o seu processo de importação. Pessoal, eu recebo diversas mensagens diariamente do pessoal querendo importar, querendo mudar o jogo da sua empresa, mudar o jogo da vida, e eu sempre pergunto o seguinte para começar a história. Primeiro, qual que é o tipo de produto e investimento que ela está querendo fazer para iniciar esse processo? Porque, de acordo com o que ela vai me responder, a gente direciona ela para o melhor caminho. Só que tem muita gente que começa também de uma forma, vamos dizer assim, mais sozinho, mais vamos fazer aqui, vamos ver o que vai dar. Às vezes não tem também a possibilidade ou o conhecimento de ir atrás de pessoas capacitadas para poder orientar ou auxiliar ele nesse processo de importação. E aí, infelizmente, às vezes chegam situações no qual o cliente teve problema com o fornecedor. E eu vivo isso, de certa forma, frequente, porque quando o cliente já chega aqui falando do problema que ele teve, normalmente é difícil de reverter o processo. Normalmente, o que acontece na parte de China é problemas com o fornecedor, com a compra que ele fez, com a não entrega de produtos, de menor quantidade entregue. E vamos lá. Para evitar problemas, a gente tem alguns cuidados que a gente recomenda para todo mundo que vai iniciar esse processo de importação realizar. E eu vou falar para você qual que são os cuidados que eu acredito que são os mais importantes, e depois eu vou falar também o que é feito, né, para não ter realmente aí, não vou falar 100%, né, mas para ter um percentual menor de chance de dar problema. Por quê? Problemas, eles têm em qualquer lugar do mundo, tá? E sempre vai ter, tá? Isso eu vou ser muito sincero para vocês. Só que tem jeito de você minimizar, reduzir esses tipos de problemas. E eu vou falar para vocês aqui uma sequência do que dá para ser feito. Principais fontes hoje aí que o pessoal olha na internet, o pessoal principalmente vai, por exemplo, no Alibaba da vida. O Alibaba, ele é um site de uma empresa chinesa, uma das maiores aí do comércio eletrônico do mundo, e conecta empresas, fornecedores, distribuidores para fazer exportação para qualquer lugar do mundo. São gigantes, tem um fluxo absurdo de transações, e dentro lá das opções que tem de fornecedores, não é possível que eles tenham todas as certificações, toda a certeza que esses fabricantes são idôneos. Eles conseguem fazer são boas empresas de se realizar. E aí, como uma pessoa começa a fazer a sua busca por produtos importados, ele cai, por exemplo, em um site como o Alibaba, o Made in China, Global Sources, enfim, tem vários aí, né, enumerar centenas aí para vocês. E o que acontece? Quando você está fazendo uma compra do exterior, você tem uma transação internacional, né? E tem gente que sai pagando aquele fornecedor de cara. O cara falou, mandou um invoice. O invoice é um documento que é como se fosse uma nota fiscal internacional, e o Alibaba tem a facilidade de você pagar no cartão de crédito, inclusive, pagar em boleto bancário. Você consegue pagar facilmente e depois ele envia esse produto para você, que pode vir da via aérea ou marítima. E eu vou dar aqui alguns conselhos para vocês para não caírem aí em possíveis golpes, tá? Além de ter aí a dinâmica de como que conversa com o fornecedor chinês, eu sempre falo para o cliente
fazer duas checagens, pelo menos 3 checagens inicialmente, que seriam perguntar se o fornecedor aceita fazer uma inspeção na empresa dele, na fábrica dele. Por quê? Não quer dizer que você vai fazer essa inspeção na fábrica dele, mas só dele responder, não é possível, só depois que você pagar e tudo mais, já é um sinal vermelho para você prosseguir com a sua negociação. Por quê? Porque as empresas não têm por que negar uma visita à empresa dele. Se ele é fabricante, isso é hábito na história da empresa dele. Então ele recebe, sem problema nenhum. Se a empresa já fala, eu tenho que ver, vou checar e criar obstáculos para isso, já liga o sinal vermelho. Não é bom sinal isso. O segundo sinal verifica se essa empresa que está fazendo aquela invoice, aquela nota fiscal internacional, que é essa invoice, os dados da conta, o titular, é o mesmo que está na invoice. Por exemplo, a invoice está lá, por exemplo, empresa ABC, tá? E aí você recebe uma conta para pagar do Renault Bastião, por exemplo. E é claro que não é da mesma empresa, de uma pessoa física. Isso não é bom sinal. Se a empresa ela é séria, a mesma conta que é feito a invoice vai ser a conta dela no banco, tá? Então, se é ABC empresa, tem lá trading, o que for, também lá no nome do banco, o favorecido, tem que ter ABC Trading. Isso é igual no Brasil praticamente. Uma nota fiscal tem que ter o mesmo titular no banco. Se ele começar a enrolar e falar, não, porque estou com problema na minha conta, outro sinal vermelho para você. O primeiro caso da inspeção, é possível você realmente também pagar uma inspeção, tá? Existem aí diversos serviços, inclusive dentro do Alibaba, que fazem essa inspeção e tem empresas como a gente também que pode realizar esse serviço para você, né? Para aí você receber um laudo e verificar como que é a empresa, e isso te dá mais segurança na hora de fazer essa transação, tá? Então, esses dois princípios, eles são muito importantes aí se você está começando a fazer o seu negócio. É claro, se você está começando, às vezes você não está começando com um valor que a inspeção fica até cara para você realizar, né, uma inspeção. Então eu entendo que tem gente que fala, não vou gastar aí $300, R$2.000 mais ou menos, para fazer uma inspeção de fábrica, né? Eu já vou investir $1.000, vou gastar esse tanto, então acaba nem compensando e tem o seu ponto de vista. Agora, quando já é um projeto maior, né, aí sim, o que eu recomendo é verificar para fazer um contrato com essa empresa, né, um contrato mesmo formal. E aí você pode fazer um contrato, né, por exemplo, com a sua empresa, ou pedir uma outra empresa para fazer também essa transação para você, mediante aí, né, o pagamento de um valor que é acordado entre as partes. Porque se tiver algum problema à frente, você tendo uma empresa que fez esse contrato com você e amparado judicialmente, na China, você tem mais chance de conseguir ter êxito caso você tenha algum problema. Sabe aquela máxima que fala que advogado a gente tem para não evitar problema? É também nessa situação. Porque você de longe, como é que você vai discutir com o fornecedor alguma coisa? Né? É impossível. E é muito importante também, outro dado, é você fazer uma conferência de embarque. Aí existe uma inspeção de embarque também. Se for dentro do seu target, é muito importante ter. Por quê? O fornecedor, normalmente, ele pede o pagamento antes do embarque. Isso é normal. Porque ele também fica com medo de embarcar e não receber o valor daquela mercadoria. Então, beleza, você vai fazer o pagamento, né? Só que você tendo alguém que confirme para você se aquela mercadoria realmente está no container, foi embarcada, você está amparado, né? Porque se ela nem tiver a bom nesse ponto, você consegue mandar interromper a operação nesse momento, né? E não carregar para chegar no Brasil sem ainda pagar impostos e tudo mais e te dar mais dor de cabeça. Então, se tiver problema, que ele fique na China, não deixa nem carregar.
Então essa aí é uma inspeção na hora do embarque, o qual tem uma pessoa que está conferindo o seu pedido com o que está dentro do container, ela faz muita diferença. E muito importante é você já elencar todos esses tópicos que você tem com o seu fornecedor, falando que eu posso fazer uma inspeção de fábrica antes de ir, a conta da fábrica é igual à conta do banco, e eu também tenho direito a fazer essa inspeção de fábrica na hora que for carregar os produtos, a inspeção de carregamento, na verdade. Para você ficar mais amparado e ter isso aí já transparente com o seu fornecedor. Essas são medidas que elas são normais no mundo da exportação da China. E você tendo esses pré-requisitos, isso aí pode reduzir muito a possível dor de cabeça que você tenha. Eu sempre falo que 90%, 95% dos fornecedores são de pessoas, empresas honestas, mas sempre tem empresas que não são e pessoas que não são em qualquer lugar do mundo. Então o que eu recomendo é, além de você checar isso tudo aí, né, que eu passei nesse conteúdo aqui para vocês, é você realmente sinalizar para o seu fornecedor tudo que você vai precisar, né, no decorrer do seu processo, o tempo de produção, o preço, se aquele preço não tem mais nenhuma modificação de acordo com o processo, porque tem muito fornecedor que no meio do processo fala, isso aqui não estava incluso, vou ter que cobrar mais, é normal isso também. Claro que pode ter uma certa coerência, eu quero que bota mais proteção, quero que coloque uma embalagem a mais, então é possível de ser feito isso sim também, e é isso. Acredito que essas são boas dicas aí para você que pensa em importar e busca conteúdos interessantes para você ter um pouco da noção dos cuidados que você pode ter na sua importação. Se você gostou desse conteúdo, é muito importante que você deixe o joia, faça o seu comentário e siga o canal também. Tamo junto e até a próxima.